a reencarnação de Emmanuel, tá? Coloca lá o sorriso. Deixa na expressão deles aqui, tá? Porque eu sei que assim, eu tô sendo meio indelicado, tá? Mas eu tenho que fazer meu papel porque eu preciso falar o que eu tô sentindo, tá? Então a sensação que eu tive foi que o Geraldinho tinha encontrado a reencarnação de Emmanuel e estava meio que revelando para o mundo. E no caso, era você, né? A gente fez uma entrevista aqui de quase 2 horas e realmente, assim, o João Pedro é um ser humano, uma entidade surpreendente, né? Assim, que Fora da curva, né? é impossível. Opinião suspeita. Não, é impossível não ficar impressionado, né? Com todo o conhecimento que ele tem, com a maturidade que ele tem. E é só 26 anos, assim, então assim, acaba impressionando ainda mais, né? E assim, meio que durante a conversa, assim, tem algumas coisas que acontecem. Então, você mesmo comentou, né, que a leitura de Emmanuel descrevendo Jesus foi algo que te emocionou demais, né? Então, assim, meio que eu fico tentando aqui, são quebra-cabeças, né, peças desse quebra-cabeça. Então, assim, o Geraldinho é o que a gente tem hoje, né, vivo, materializado na Terra de mais próximo de Chico Xavier. Você é uma emanação com uma obra incrível, né, de transformação também, né? Tem toda essa ligação com Chico Xavier, com Emmanuel. Então, assim, eu não conseguiria não dar essa minha interpretação, né? Esse encontro de vocês. Então, assim, é tudo muito incrível, assim, é uma energia muito poderosa. Eu gostaria muito que as pessoas que estão em casa pudessem sentir o que eu sinto, né? Estar na presença de vocês dois, assim, né? Seres incríveis, materializados aqui na. Então, inclusive, eu tenho muita gratidão por vocês estarem aqui com a gente. Então, isso é bondade do seu coração. Verdade, muito então assim, bondoso. eu coloquei, né? Eu botei para fora, externalizei aqui a minha sensação disso. Eu queria que vocês comentassem. Bom, se for possível. Primeiro, Ale, eu acho que isso é a bondade do seu coração, que externa essa bondade que a gente está longe de representar. Eu jamais me sinto como a materialização da pessoa mais próxima de Chico Xavier. Chico Xavier teve amigos numerosos. Infelizmente, a maioria deles já faleceu, já está no outro plano, não é? Então eu sou um eterno aprendiz de Chico Xavier. Um eterno... Eu brinco muito isso, eu sou um papagaio do Chico, né? As pessoas falam, mas como que você fala tão bem, como que você nos emociona. Eu apenas tento trazer aquilo que eu ouvi, da maneira como eu ouvi. Não é? No sentido de que aquilo que eu aproveitei de melhor no contato com Chico Xavier, as outras pessoas também tenham acesso, que não me pertence, entendeu? E com relação ao movimento espírita, a internet que nos favoreceu muito durante a pandemia, nos aproximou. Então, realmente, eu posso dizer que o João Pedro foi uma bênção de Deus na minha vida, um reencontro maravilhoso. Eu sei que as pessoas especulam sobre isso, né? Uhum. Quem seria o João Pedro, mas com sinceridade. E ele vai confirmar isso. Nós nunca pensamos nisso, nesse assunto de ser Emmanuel, deixar de ser Emmanuel, quem somos no passado, porque realmente isso para nós não tem a menor importância. Uhum. A grande verdade é o seguinte, o trabalho que o Chico Xavier representou, ele continua e vai continuar ainda muito tempo na face da Terra, porque é um trabalho, no dizer do Martins Peralva, um trabalho ciclópico, enciclopédico, tanto do ponto de vista cultural, intelectual, científico, quanto do ponto de vista espiritual. É um legado para a humanidade futura. Nós estamos apenas começando a entender esse trabalho. Porque eu confesso a você, cada vez que a gente estuda um livro do Chico, um livro de Emmanuel, um livro de André Luiz, um livro de Humberto de Campos, de Neio Lúcio, a gente descobre maravilhas.
Cada vez que a gente estuda, por exemplo, um livro de um biógrafo do Chico Xavier, a gente descobre um outro ângulo dessa existência maravilhosa que nos deixou tanta coisa boa. E quando nós passamos a conversar muito pela internet, né, nós nos conhecemos através do movimento espírita, e passamos a conversar, passamos a ser amigos, eu e João Pedro, essa ligação só foi se aproximando cada vez mais, porque justamente eu me encantei com isso que você falou dele. Essa dedicação, essa facilidade de expor as ideias, de concatenar os argumentos, de explicar o Evangelho com a visão que ele já vinha trazendo do protestantismo, que é fabulosa, um conhecimento, por exemplo, das tradições hebraicas, dos profetas, dos juízes, dos soberanos, dos reis, dos iluminados de toda a tradição hebraica, e fazendo essa associação com o Novo Testamento, que traz a mensagem do Cristo de forma clara, objetiva, como a resposta dos céus à terra. Então tudo isso me encantou muito, e por isso nós tivemos essa afinidade, e o trabalho foi se desenvolvendo, foi se multiplicando, até que nós vimos que essa ligação ela era precedente a essa vida, não é? E por aí a gente ficou muito mais feliz e muito mais grato a Deus, no sentido de que fomos abençoados por esse reencontro terrestre. Muito bom. Por favor, meu querido JP, eu queria que a sua avaliação dessa... O primeiro ponto que eu acho importante comentar, que o Geraldinho tocou, é que a gente realmente está num momento ainda em que a maioria das pessoas não entende a grandeza de Chico Xavier. Né? Esse é um problema ainda, né? As pessoas ainda tendem a ver o Chico apenas como um médium, e esse espírito que estava encarnado como Chico Xavier, ele é muito maior, falando sinceramente, do que a maioria dos espíritos que psicografaram, tendo ele como médium, tendo ele como instrumento. Né? Então, inclusive o próprio Emmanuel. Exatamente, a gente sempre deixa muito claro nos nossos estudos que, por tudo que a gente já avaliou, as cartas do Chico, a grandeza literária do Chico, sobre a qual eu falei anteriormente, é muito, e aí, inclusive quando a gente estuda as vidas precedentes de ambos, é muito inteligível, é muito, né, lúcido aos nossos olhos que o Chico é muito mais evoluído que o Emmanuel. Né? A grande questão ele era um espírito, né, que estava em missão na Terra, e as pessoas pensam que ele era um espírito que estava numa encarnação comum. As encarnações dos missionários, elas são diferentes. O próprio Livro dos Espíritos traz algumas exceções quando um missionário está encarnando. Um missionário, ele é diferente das encarnações das outras pessoas. Então as pessoas não podem olhar o Chico como se ele fosse assim, um mero médium pelo qual muitos espíritos passaram. Não. Esses espíritos, no plano espiritual, estavam aprendendo com ele encarnado aqui. Então, quando a primeira questão que eu quis trazer é essa, porque a gente percebe que as pessoas esperam muito, né, do Emmanuel, né, seja ele quem for. E o primeiro ponto que eu acho que é importante para as pessoas até identificarem Emmanuel quando ele aparecer, é que ele não vai ter a grandeza de Chico Xavier, né? O Chico estava acima. As pessoas esperam um Emmanuel, né, nesses moldes, mas por tudo que a gente vê, ele está aquém de Chico Xavier. E assim, realmente, tanto eu quanto o Geraldinho, a gente não se ocupa mesmo, né, de passar tempo pensando, né, em encarnações passadas, né? Então, é um assunto que eu recebo, né, lá no Cristão no Mundo, muitas perguntas, né, você, mano, algumas senhoras mandam, assim, mensagem para mim falando que elas estão orando pela minha missão, e eu até falo para elas, olha, orem mesmo pelo Emmanuel, porque esse espírito, com toda certeza, precisa de oração, né? Jamais falei para qualquer pessoa que eu seja Emmanuel reencarnado, nunca nem
falei desse assunto, assim, para quem quer que pergunte nesses termos de confirmação. Jamais. No meu caso, eu realmente não tenho informações sobre as minhas vidas passadas. Eu já recebi algumas especulações, inclusive da Grace, né, do Geraldinho. O Geraldinho teve uma, a Grace confirmou, mas aí era em outro contexto, em outro século, e enfim, era uma outra perspectiva que não essa de Emmanuel, né? Então, a minha vertente, né, e a minha opinião nesse aspecto são muito semelhantes às dele. A gente realmente não ocupa tempo, né, com isso. E até acho que é interessante a gente falar disso, como é importante que as pessoas que são espíritas, e aí o espiritismo tem muito isso, ficarem paradas pensando em quem elas foram. Eu e o Geraldinho, a gente já viu alguns rapazes nessa senda de querer ser Emmanuel que meteram os pés pelas mãos, né? Teve um, enfim, específico que escreveu algumas coisas e nós lemos e a minha vibração abaixou quando eu li as coisas que ele tinha escrito. Então, acho que essa preocupação com o passado, ela pode até ser legal, no sentido, eu fui fulano, fui ciclano, se você tem, por exemplo. Eu acho que é muito interessante para quem teve o Chico falando, como o Geraldinho, né? Trazer uma informação, você foi fulano, você foi ciclano. Para quem tava ali com o Chico agora, recebeu, parabéns. Agora você não é mais essa encarnação, você é um espírito que é o mesmo de lá até aqui, e a sua função é evoluir. É ser melhor. Se você foi Emmanuel, né? Se você foi o Publio Lentulus lá na época do Cristo, parabéns. Agora, você ainda tá na Terra. Imagina, porque as pessoas não param para pensar no Emmanuel, né? O Emmanuel foi alguém que estava lá encarnado, viu o Cristo e ainda, né, tá e faliu. E faliu, né? A gente tem aí as encarnações sucessivas dele, as dificuldades pelas quais ele passou. Então, eu acho que um ponto importante no movimento espírita é orar sim pelo Emmanuel, mas não esperar quase um Cristo chegando aqui no Brasil, uma grande maravilha chegando aqui no Brasil, porque, gente, não é o caso. A gente estuda muito, né, sobre o Chico Xavier, como eu falei, eu tô dedicando a minha tese de doutorado a isso, na literatura, e o Chico tá muito acima. O Chico Xavier é um espírito que as pessoas ainda não compreendem, é uma elevação, a gente fala sobre isso, é uma elevação que está muito distante da nossa compreensão. Um grande intelectual, um grande escritor. Então, não comparem, né?